Olá, Ju, boa noite. Você é a primeira a entrar. Estamos ao vivo. Vicente, tudo bem? Boa noite. 20 horas e 30 minutos. Celise, bem-vinda. O José Salvato, meu paciente. Então, hoje nós vamos conversar bastante sobre os relacionamentos, né? Os relacionamentos afetivos, emocionais. Vamos vendo aí o pessoal que tá entrando. Acho que bastante seguidores do Luiz também, né? A minha mãe, que legal, mãe. Que joia. Darlene, tudo bem? Então já são 8h30 pontualmente. Eu vou esperar o aceno aí do Luiz. A Cíntia, tudo bem, Cíntia? Boa noite. Obrigada por partilhar o seu tempo com a gente. Roseli. O Luiz já deve estar entrando. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Tá bom? Como que vocês acham que tá? Tainá entrou. Tá bem? Tá bom, né, Darlene? Então tá jóia. Eu vou aguardar o Luiz, eu orientei ele, mas ele deve tá entrando já, viu? Eu tô com uma tela aberta aqui, porque às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, né? Deixa eu avisar ele lá que eu já tô aí, né? Vicente, boa noite. Andréia, Lulu. Obrigada, viu, pessoal, por estar aqui. Então, essa noite eu vou, né, dar sequência às lives, todas um pouco relacionadas com o momento, né, que nós estamos vivendo de isolamento social. A gente conversou um pouco nas outras lives sobre coração, sobre as cardiopatias. Ah, Eliana tá aqui, entrou na sala. Fizemos uma live juntas, né, Eliana? Foi muito boa. A gente conversou dos aspectos jurídicos, né? Acho que tá fazendo já uns 10, 15 dias isso. Tava todo mundo naquela incerteza, né, sobre os aspectos jurídicos mesmo das empresas, nesse caos todo que a gente está vivendo, né? E alguma coisa a gente já está com um pouco mais de definição, né, por parte das medidas provisórias que o governo está mandando. E deixa eu ver aqui. Ah lá, o Luiz entrou, beleza, Luiz? Você tá me ouvindo, né? Então daqui a pouquinho vai aparecer para você, você clicar para você fazer o convite para entrar na minha live. Perceba aí, ó, já vai entrar para você daqui a pouquinho, ó. A gente tá falando então. A gente teve uma live ótima também com a médica a doutora Flávia Sá, né? Acho que vocês puderam conferir. A gente conversou bastante porque ela é médica do SUS, né? E tem do SAMU principalmente, e ela tem capitaneado, né, todos esses esforços contra o coronavírus e orientado. Luiz, você que tem que fazer o convite para mim.
aparece para você um ícone que você que tem que clicar no meio desses comentários, aparece para você, você tem que clicar ali. Lembra que a gente testou? É isso. Ah, isso mesmo. Ó, agora eu vejo você e vou te convidar, tá? Já vai entrar. Tânia. Então, bastante gente já tá aqui. Né? Eba! Gente, boa noite. Tudo bem? Boa Graças noite. a Deus. Ainda aprendo a mexer com isso. Não, Gente, boa noite, bem-vindos. obrigada, Luiz, por ter aceitado o meu convite. Dessa Juliana, é vez eu sempre é um que vou prazer. entrevistar você, né? Agora inverteu, né? Na rádio eu te entrevisto, aqui nós vamos trocar. Tudo para contribuir. Vamos lá. Isso mesmo. Olha, já tem 25 pessoas nos acompanhando no momento, bastante gente entrando. Agradeço muito todos vocês. A nossa live, as lives no Instagram, elas têm a duração máxima de 60 minutos. Então, pode ficar tranquilo que eu vou ficar aqui monitorizando, tá? Mas a gente não vai usar todo esse tempo, não, tá, Luiz? A gente vai. Eu escolhi algumas perguntas para a gente fazer um bate-papo assim mais gostoso, tá? Se eu não souber responder, o pessoal responde. Gente, eu vou apresentar. Então, hoje a live é relacionamentos afetivos e emocionais em tempos de isolamento social, com o psicólogo e terapeuta sexual Luiz Xavier. O Luiz, ele teve a sua graduação em psicologia na Organização Paulista de Educação e Cultura e também fez uma graduação em filosofia na PUC de Minas Gerais. Depois ele fez 2 anos, 2 cursos de pós-graduação em sexualidade na Faculdade de Medicina do ABC. Gente, o Luiz Xavier é muito conhecido na cidade. Ele é apresentador de 2 programas na Rádio Educativa FM de Piracicaba. Um deles é a Dicas de Sexualidade e outro Cá Entre Nós, uma conversa, né? Um bate-papo gostoso. E eu tive a oportunidade de participar com ele. A gente conversou um pouco de tabagismo, não foi? E vamos continuar de novo, que é um assunto interessante e necessário. O Luiz, ele tem um consultório que ele atende, o seu consultório particular fica ali na rua Adão Schmidt, número 33, no Jardim Elite. Isso. Então, Luiz, eu vou começar perguntando para você o seguinte: a quarentena para quem mora em família, então várias pessoas juntas, pai, mãe, filhos, a quarentena promoveu uma aproximação forçada dessas pessoas, de todos esses integrantes da família, né? Todos estão tendo que conviver 24 horas juntos, todos os dias. Qual é a sua percepção? Você acha que essa aproximação fortalece ou provoca crise nessa relação? Juliana, eu acredito que o que a gente vai falar aqui agora com todo mundo não seja nada de novo, mas é interessante a gente ressignificar esse óbvio, essa mesmice que a gente está vivendo, sentindo na pele. Como tudo na vida, eu costumo dizer, tem seu lado positivo e negativo. Tudo na vida. O lado negativo é o sofrimento, é a dor por si só. O lado positivo é a gente ler a dor para poder crescer e amadurecer. Muita gente fala, nossa, se eu tivesse tempo para isso, consertava a casa, saía mais com a minha esposa, meu namorado, minha namorada. A gente vê muita brincadeira, muita piada que a gente recebe nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook principalmente. Só que o que a gente pega na prática clínica com uns amigos conversando não é nada engraçado. Essa convivência forçada, esse isolamento forçado, está trazendo à tona o que é o ser de cada um. E eu costumo dizer que essas diferenças que já existiam dentro dos relacionamentos intrafamiliares, não só relacionamentos maritais, estão aparecendo numa frequência muito alta e numa intensidade muito forte. Está vindo à tona, e o bode, o que está pegando, não é pelas diferenças estarem aparecendo, mas é como a gente não está preparado para lidar com elas.
Porque você tem as suas distrações no dia a dia. Você levanta de manhã, vai para o seu trabalho, vai para a escola, faculdade, volta, almoça, tem algumas pessoas que conseguem almoçar junto e volta com as suas distrações do dia a dia e volta à noite numa convivência. Essa convivência pode ser legal e pode não ser. Quando a convivência não há um entendimento, não há um diálogo muito constante e comum entre os membros dessa família que agora está convivendo junto debaixo do mesmo teto, a gente se sente desrespeitado, se sente não qualificado, e o GPS da gente não vai achar por que está acontecendo isso. Porque é uma falta de costume, que a gente não esperava, né, de conversar sobre emoções, sobre pensamentos, projetos, a gente vai levando a vida. Então, o que a gente tem observado, e já era previsto, inclusive para os outros países, Itália, França, Inglaterra e Alemanha, já estavam prevendo esses conflitos intrafamiliares, quando foi proposto lá, no primeiro lugar na Europa, nos Estados Unidos, esse isolamento, que haveria muita violência doméstica, muito desentendimento, e como o pessoal está dizendo, depois dessa pandemia, a vida não vai ser mais a mesma. Eu concordo em parte com isso, não sei se o pessoal está acompanhando a gente, vai opinar também, eu gostaria, se concordo com essa máxima, que depois do vírus, a vida não é mais a mesma. Não vai ser mais a mesma se a gente aprender a lição com tudo que está acontecendo na nossa cabeça e nossas emoções. Como é que a gente pode mudar? Então, eu acho que essa pandemia, depois foi da China, foi do Portugal, foi do papagaio, do periquito, não vamos entrar no mérito disso agora, mas ler o significado na vida pessoal de cada um, e na vida familiar, e na vida da comunidade onde a gente vive. Então, eu acredito, eu leio com bons olhos. Não sou otimista alienado, não, mas eu procuro ver o que a gente pode tirar desse enforçamento, desse convivência forçada. Eu penso dessa forma. O dia a dia nosso, ele é muito corrido, como você mesmo mencionou. E muitas vezes a gente não percebe algumas características do nosso parceiro, né? Da esposa, exato, do marido, até dos filhos. E na hora que a gente está muito junto, isso acaba aparecendo. Você acaba, exato, descobrindo, muitas vezes, traços de personalidade, porque isso aflora muito mais, você está muito mais próximo, né? E tem essa coisa também, né? A casa ficou pequena. A casa, o apartamento, você percebe que ficou pequeno, né? Não importa onde você mora, onde você reside. Seja num condomínio, seja num chalé, seja numa casa, um sobrado. Porque, falando em apartamento, falando de quem mora em apartamento, ficou menor ainda. Porque você tromba com as pessoas, você não pode sair. Você não consegue sair, você cumpre uma ordem e vai surgir no emocional as diferenças de cada um. E tem aquelas pessoas, por exemplo, que é muito real, leva o trabalho para casa, o tal home office. Então, como é que você vai readequar toda aquela situação nova de trabalho, de lazer, de tempo livre, de cuidar das tarefas domésticas, que às vezes tem muitos casos, a empregada, a faxineira não está podendo ir, por uma questão até financeira que não está podendo pagar, por uma questão de risco também, de contaminação. Então, o povo todo, a população daquela residência, daquele apartamento, daquele condomínio, vai ter que se virar nos 30. E aí começa o jogo de empurra, a culpa é minha, mas eu ponho quem eu quiser, e de forma muito sutil, e às vezes nem tão sutil assim. Mexe com os ânimos de cada um, com a folga de cada um, quem que vai lavar o banheiro, quem que vai lavar o prato, quem que vai fazer comida. Isso, Luiz, essa questão de tarefas domésticas, no nosso dia a dia, já existe uma divisão. Quem trabalha fora, quem tem o marido e a esposa, os dois trabalham fora, geralmente tem alguma ajuda, né? Tem uma faxineira, tem uma funcionária. Isso tudo agora mudou, né? A gente está tendo que aprender de novo. E você acha que é interessante essa questão de chamar todos para dividir as tarefas domésticas? Por exemplo, quem vai lavar a louça? Vamos fazer o almoço juntos. A limpeza da casa é importante. Você acha que isso é um momento para união ou mais para motivo de briga entre eles? O que você acha isso? As duas coisas, Juliana.
O que esses exemplos que você trouxe de tarefa, porque eu sempre falo que o serviço de casa é o serviço cacete, aquele serviço pesado, é aquela mesmice que não muda e só aparece quando você não faz. Não tem como lavar roupa, passar roupa, fazer comida, limpar a casa, limpar banheiro. Deixa de fazer, você, o empregado, ou faxineira, aí ele aparece. E quando é a gente que tem que obrigatoriamente fazer isso, claro que eu concordo quando você fala. Eu acho que se você chama para uma conversa, um bate-papo, só fazer uma conferência, quem vai fazer o quê nesse período de exceção, o tratado não é caro. Se você designa tarefa, até de uma forma brincalhona, luz, cozinhar junto, trocar figurinha, falar de uma coisa ou de outra, mas se dispor a abrir a guarda, conversar sem defesas, falar sem acusar e ouvir sem defesa. A gente chega a um lugar comum. É um confinamento forçado, a gente lembra? É uma situação de exceção. É uma fase. Fase tem começo, meio e fim. Então é muito rico, se a gente conseguir aproveitar, inventar o que fazer dentro da mesmice. Tem gente que não está, não é nem designar tarefa, Juliana, tem gente que não sabe fazer um café, não sabe fazer uma comida, não sabe lavar um banheiro, gente que sabe fazer tudo isso se acomoda. Filhos que estão estudando fora em faculdade, em outras cidades, voltam para casa, tem uma rotina diferente. Isso mexe com o ânimo e com o humor de todos nós. Mas eu vejo, eu não sou otimista ingênuo, volto a falar, mas eu vejo que é um momento rico da gente sair da acomodação, sair da mesmice. É muito legal isso daí. Todo mundo tem ganhos, principalmente quem tem que trabalhar em casa, trabalho profissional, inclusive atividade física. Quem estava na academia, praticava seu vôlei, seu futebol, sua natação, abrir um espaço também durante o dia para essa convivência também, o lazer, atividade física é importante, para a cabeça e para o corpo. Eu vejo com bons olhos, não é tão simples, mas eu vejo com bons olhos. A atividade física, inclusive, ela melhora a imunidade, né? O indivíduo que está se alimentando bem, dormindo bem, nas horas corretas, né? Fazendo uma rotina diária e principalmente com atividade física, mesmo dentro de casa, é importantíssimo, isso aumenta a imunidade muito melhor do que tomar vitamina e essas coisas que tem. Teve um comentário aqui da Meire, e ela comentou o seguinte, a gente estava falando sobre tarefas domésticas. No exterior, né, nos países, principalmente Europa, existe essa questão dos trabalhos e divisão dos trabalhos domésticos, já para eles isso é muito definido já, eles têm isso normalmente. E nós estranhamos, né? Nós não temos isso, nós delegamos sempre para alguém. E é muito interessante, os estrangeiros, né, os europeus, eu acho que eles talvez estejam lidando um pouco melhor nessa questão, né? Por estarmos todos juntos e dividindo as tarefas chatas, né? Para que cada um faça um pouquinho e aquilo lá a gente consiga tocar, né? A gente tem uma cultura aqui no nosso país, no Brasil, na América Latina, principalmente no Brasil, uma cultura paternalista. É o presidente, é o pai, é a mãe, é o professor, é o guarda, a polícia. A gente delega para figuras representativas de autoridade estabelecidas ou que representem a autoridade. Então é você que vai fazer. Eu pago o imposto, você tem que cuidar da limpeza da calçada e tal. Não, eu preciso fazer a minha parte. Então, começa a mexer nisso também, na nossa acomodação, como a Mary bem colocou. É uma questão cultural, já estou acostumado a dividir tarefas lá. Nosso Brasil tem uma dimensão continental, tem muito espaço, muita coisa para desperdiçar. Só que agora, se virar nos 30, né, naquele confinamento mesmo. E há uma expressão que eu gosto muito de usar, a hora que você estava falando, eu me lembrei. Me ajuda a lavar a louça, me ajuda a limpar o carro, me ajuda a roçar a grama aqui do quintal. Gente, quando você fala, me ajuda, em coisas domésticas, meu pai ficou doente, vamos reunir os irmãos, que precisamos juntar uma grana, pagar cuidadoras, me ajuda. Quem fala isso, muita gente vai se identificar em casa. Você está puxando a responsabilidade só para si. Por que eu sou mulher, dona de casa, mãe, além de profissional? Por que eu vou falar, me ajuda a lavar a louça?
É como se a coisa fosse só minha. Ajuda a cuidar do pai, me ajuda a cuidar do papai que está doente. O pai é de todos nós, então ele me ajuda. Às vezes a própria pessoa não se colocar, está criando uma limitação, está ratificando um comportamento comum nessa família, que agora precisa ser quebrado. Isso também esse confinamento vem ensinar. Não é me ajuda. Então como é que se coloca? Vamos todo mundo fazer, porque é necessário fazer aquela atividade, aquela tarefa. Se eu falo, me ajuda, eu ponho a responsabilidade só para mim, e depois eu fico pé da vida, eu, mãe, o pai, o filho, não importa, que ninguém está me ajudando. Claro, a cozinha não é só sua, o carro não é só meu. Nós temos que ter diálogo, né? Se não tiver o sexo verbal, eu chamo de sexo verbal, falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Aí a gente chega no lugar comum. Isso é legal. Você comentou uma coisa importante da atividade física, que você é cardiologista, você sabe muito bem a questão da prevenção, mais do que vitamina, do que remédio. Remédio é para remediar. A atividade física, jogos de tabuleiro, jogar a conversa fora em casa, também é um motivo de prevenção para isso aqui ficar legal, ficar funcionando legal. Sem dúvida. Você vai desestressar, né? Você vai usar a sua mente, sair um pouco daquele tema que não se esgota nas mídias, né? Principalmente televisão e o WhatsApp, que a gente fica o tempo inteiro, né? É claro, o diálogo é muito importante para manter a mente, né, limpa e saudável. Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você. Okay. Uma seguidora nossa está aqui questionando e também era uma das perguntas que eu ia te fazer em relação à violência doméstica, principalmente contra as mulheres. A Eliana, que é nossa amiga, Eliana Grigolato, a advogada, também pediu esse comentário, né? A gente notou isso, que houve o assassinato de mulheres, o feminicídio nas casas dobrou em São Paulo, desde o início da quarentena, desde que houve o fechamento aí do comércio, dos bares, as pessoas estão só quietas em casa, né? E isso pode ver também em relação aos pedidos de medidas protetivas de urgência feito por mulheres, né? Que envolveram violência doméstica no estado de São Paulo, isso aumentou 29%. O que você acha que tem a ver, né? Isso tudo está aflorando, né? Que fatores que contribuem para esse crescimento tão grande na quarentena? Legal, Eliana. Um beijão para você, querida. Infelizmente ou felizmente, essa pergunta tem tudo a ver. A gente sabe que a violência contra a mulher, o feminicídio, já existia desde muito tempo. Já a gente vem debatendo isso em público, escrevendo artigos. Já era previsto, como eu falei agora há pouco, em alguns países, já antes quando propuseram o confinamento forçado, era previsto o momento da violência. No nosso país, no nosso estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, a violência, o assassinato de mulheres dentro de casa, assassinato doméstico, aumentou em torno de 20%, e as medidas protetivas, 19% também. E é engraçado que a medida protetiva você faz via online. Como é que você vai se proteger sem sair de casa? Eu não sei como é que se dá na prática isso. E foi feito um levantamento muito fácil de observar os motivos que levam. Primeiro que já existia essa violência, esse conflito do machismo, dessa misoginia contra a mulher. Pelo simples fato de ser mulher, ela tem que morrer. Não é o momento de debater isso agora, mas em outro momento a gente pode fazer até uma live sobre isso. E o que ajuda a acelerar esse processo de violência contra a mulher em função desse confinamento? O álcool está associado e a perda do poder aquisitivo, do emprego ou da renda que a gente está vivendo, e você não pode sair fora de casa para um barzinho, para uma danceteria, para um baile, uma pescaria, ou jogar bola, então você fica em casa. Você bebe, já tem a predisposição de violência contra a mulher, você teve a perda do poder socioeconômico. O que sobra? Os conflitos, de novo, a gente cai naquele lugar comum, começam a emergir. E a mulher, nesse caso, por uma questão cultural e machista, a mulher é a parte mais fraca dessa corda. E chega ao extremo de ser morta. Não apenas violência verbal e física, ela chega a ser morta. Então, enquanto esse confinamento não acaba, eu não sei como resolver isso. Porque não é só medida protetiva. Legal. Agora, vai ter medida protetiva. Quem sai da casa, a mulher ou o parceiro?
né? É uma coisa interessante isso, que não é engraçado. Mas álcool, perda de poder econômico, poder socioeconômico, aumentou os casos desde quando as lojas, bares, foram proibidos de atuar. Então, você não tem para onde ir. E aí a explicação é essa. Não sei se o pessoal comentou. São os fatores estressantes que acabam aflorando nesse homem, né? Que ele pode nem ser uma pessoa violenta, né? Exato. Mas ele está estressado, ele está desempregado, ou então sem saber o que vai acontecer quando ele voltar para trabalhar, não sabe nem se vai voltar. Exato. E muitos até não têm nenhum um trabalho com remuneração, né? Aquela pessoa que tem autônomo, que ele ganha se ele trabalha, se ele não trabalha, ele não ganha, né? Que é uma situação mais complicada ainda, a informalidade, né, Luiz? O pessoal que é autônomo, profissional liberal, ou está na informalidade, que ele tira o sustento, ele é o chefe dele mesmo, e de uma hora para outra ele é brecado de fazer isso, claro, pira na batatinha. E uma coisa que ajuda a agravar, Juliana, não é o caso de fazer política, eu não sou a favor de fazer política nem política partidária, mas você se sacrifica, enquanto pai de família, enquanto autônomo, enquanto mulher trabalhadora, diminui a carga horária, diminui o salário. Aí você vê os nossos políticos não mexem um dedal, um dedo, de cortar os salários, de oferecer alguma ajuda financeira. Pelo contrário, não adianta a gente não tocar nesse assunto. Então você vê o exemplo na mídia, como você falou, nas mídias sociais, televisivas, escritas, auditivas, corrupção, bandalheiro, estão brigando e o povo fica à mercê. Então, você vê que você faz a tua parte, já está difícil, está com carestia, como falavam meus pais, e esse pessoal não faz nada. Então, você fica mais revoltado ainda. Você procura fazer a tua parte e eles não fazem nada. Fazem o contrário. Então, você tem suas dificuldades pessoais na micro. E na macro, você olha para o lado, você não tem respaldo. Eu ia te fazer essa pergunta, Luiz. A gente vê uma dicotomia entre as pessoas, entre as opiniões, né? Tem pessoas que entendem que realmente é importante que se fique em isolamento social. E qual é o principal argumento para isso? É você achatar a curva de crescimento para que os indivíduos que estão adoecendo demorem mais para adoecer e não atolem, não encham os hospitais e as UTIs, porque não vai ter leito para todo mundo, que nós estamos vendo, já tínhamos visto isso na Europa, estamos vendo isso já acontecer em São Paulo, em Manaus, já está assim. Por que é tão difícil você respeitar e aderir a esses... Porque as pessoas entenderam isso, elas entenderam isso, mas por que é tão difícil o indivíduo aceitar e respeitar essa questão do isolamento social? Olha, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu vou fazer um raciocínio bem raso, bem basal. Não sou sociólogo, não sou antropólogo, tenho formação em filosofia e psicologia. Mas eu acho que vai fazer sentido, até quero que o pessoal comente esse raciocínio que eu vou fazer agora. Nós vivemos num país que a gente não tem guerra. A última guerra que a gente teve para valer, até um paciente me lembrou, foi a Guerra do Paraguai, mais ou menos uns 100 anos atrás. Eu não sou bom com data. Então, a gente não teve um sacrifício de sangue para valer, de bril. Isso se fez lá atrás. Nós não temos catástrofes naturais, tsunami, terremoto, como tem na Europa, alguns países, e às vezes até nos Estados Unidos. Não temos guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, não temos pestes, gripe da galinha, do pato, do porco, da vaca, da tataturana, do papagaio. A gente não tem isso. A gente não tem acidente nuclear, como teve há alguns anos lá na Rússia. Então, nós, povo brasileiro, até eu tenho um ditado, né, que o povo brasileiro é abençoado por Deus, já botaram na conta de Deus, não tem nada com isso, mas a gente fala isso, né? Mas a gente não tem nada disso. Então, quando surge uma coisa grave e séria, como é esse vírus que aconteceu, gerou essa pandemia, no fundo a gente não acredita que isso é verdadeiro, que isso está acontecendo. Me belisca para ver se isso é para mim. Então, a gente não tem tradição. Então, porque a gente não tem realmente catástrofes naturais, a gente não fica tá difícil. nada, né?
Não, então quando chega a hora que você precisa entrar em reclusão, levar a sério, você fala, não, isso não é verdade. E aí, para piorar o caldo, cai nisso que eu falei agora há pouco. É tanta informação e tanta desinformação, tanto fake news e tanto interesse político sujo, nojento, que você é bombardeado com tanta informação corretas de cientistas, pesquisadores, médicos como você, que procuram passar a informação correta, e muita gente, por interesses pessoais escusos, de empresa ou de partidos políticos, você fica nesse bombardeio, você começa a não acreditar em mais nada, porque o exemplo vem de cima. Então você vê, muita gente não adere a esse confinamento porque no fundo não acredita. E aí o que acontece, que eu estou muito preocupado, já comentei com algumas pessoas mais próximas, já está acontecendo, a guerra fratricida entre nós. Você pega uma pessoa que não respeita o confinamento, você manda a polícia prender, o governador do estado é nosso, São Paulo é um louco. E aí eu pego a dor dele, eu compro, e começo a machucar meu irmão que está do lado. Aí vem aquela muita piada contra velho. A velha está na rua, deve ficar em casa. Essa é muita brincadeira, muitos vídeos cômicos, né? Aí para pensar. Gente, olha um raciocínio simples meu, simplório. Idoso tem todo o tempo do mundo, via de regra. Idoso é solitário, não tem quem conversa com ele, não tem quem dá atenção para o idoso. É sozinho. Então, o que idoso faz? O que é o playground de idoso? Estou generalizando. Farmácia, banco e supermercado. E consultório médico. E consultório médico. Então, é a distração. Você vai numa fila de banco, fila de ônibus, o que seja, a fila do caixa do supermercado, o idoso puxa papo. E tem gente que enche o saco, não quero conversar. Porque eles não têm ninguém. Você falar para o idoso ficar em casa nessa hora, para muitos casos, é a morte. Então, o que mata não é o vírus, é o medo de ter medo de que alguma coisa aconteça. E podemos entrar fazendo um viés, se você quiser, no campo da sexualidade nisso aí também. Então, eu de brincar de pegar velho, de anda com velho. Respeitar o idoso. Deixa eu te perguntar alguma coisa sobre sexualidade. Eu fico pensando, eu tenho meu marido, eu tô com a minha família constituída, né? Em relação a essa parte, para mim está muito tranquilo e bem. E se eu tivesse 20 anos, solteira, o meu namorado está em outra cidade ou então em outra casa, né? Os solteiros, eles não têm mais aonde sair para ter esse convívio, porque é importante o convívio social, pele a pele, né? Como é que fica essa questão, hein? Eu até escrevi um artigo que saiu hoje no Jornal de Piracicaba sobre isso. Até notei que a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela faz algumas recomendações práticas e técnicas com relação à sexualidade do casal, da família. A gente olha muito para o casal casado, seja homoafetivo ou heteroafetivo. Como é que vai ser, como é que não vai ser, vai dar tesão, vai dar vontade de transar. Geralmente a moçada está broxando direto, não importa a idade, os casados. Por quê? Você está preocupado com os idosos dentro de casa que pode pegar doença, você tem que trabalhar home office, tem aquela... A creche voltou tudo para casa, né? Estão preocupados só em elogiar os médicos como você. Tem que elogiar os professores também, né? Que dá conta da nossa pirralhada lá. Agora está todo mundo em casa, a gente tem que se virar. Então, durma com um barulho desse. Falta de grana, preocupado, como você falou, a falta de emprego. Não há tesão na libido que sobreviva a isso. E isso para o pessoal que tem parceiro fixo. E aí você coloca uma coisa que ninguém presta atenção, e é verdade. Pessoas singles, né? Viúvos, solteiros, divorciados, separados, que vivem sozinhos, que pode ter namorado pode não ter, e não tem como sair de casa para um convívio social para desestressar. Então, na questão da sexualidade propriamente dita, como é que vamos fazer isso? O pessoal dá risada quando a gente comenta, mas é real, vai ficar na masturbação, vai ficar na criatividade por enquanto, é uma guerra de trincheira consigo mesmo. Não é piada, isso é real. E outra coisa importantíssima, não é só a questão da sexualidade genitalizada, né? Transa propriamente dita, mas a questão de você fazer um contato virtual, um telefonema, ligar para amiga, para amigo, para namorada, fazer o sexo virtual por telefone, por mídia, eu só acho uma aberração. Nós sabemos que isso existe, por que não fazer isso agora? É uma questão de sobrevivência. Tira o aspecto moral, religioso dessa história toda. Não é isso não. E até porque se eu saio para transar com a minha namorada, meu namorado, ou fazer uma visita pura e simples, eu corro o risco de ser contaminado pelo caminho que eu vou passar no mercado, em alguma coisa.
Então, tirando a parte cômica, que não é engraçado, tem que se virar nos 30 também, nessa questão da sexualidade. E haja tesão para isso. Né? Ele não vai broxar, não ter vontade, não ter libido. Não fiquem preocupados que essa disfunção sexual está acontecendo muito em função do confinamento. Mas isso não é problema, isso passa. Você volta a funcionar, homens e mulheres. Com certeza. Luiz, deixa eu então voltar para um outro assunto aqui, que você até começou a falar alguma coisa sobre hostilidade. Eu vi um artigo muito interessante num site, um site Pensar Contemporâneo, do pessoal de filosofia. O tema do artigo era assim: de heróis a atormentados, uma sociedade que assedia seus médicos não os merece. Esse é um artigo que me chamou muita atenção, porque ele está indo de contramão ao que nós temos visto, porque a gente tem visto muito manifestações de apoio, manifestações de reconhecimento da classe médica, da classe da saúde, dos profissionais da saúde em geral, que estão na linha de frente da pandemia, e também dos cientistas que estão trabalhando arduamente por trás disso, e nunca a ciência esteve tão em evidência. Apesar disso tudo, a gente vê também, como nesse artigo que eu vou comentar, uma atitude contrária, né? Então, uma enfermeira na França, ela foi assediada no seu condomínio, ela recebeu um recadinho no para-brisa do seu carro. Estava escrito assim: se um caso for confirmado aqui no prédio, você será responsável. É uma enfermeira que trabalhava na linha de frente. Em Barcelona também ele relata uma médica ginecologista, teve o carro dela pichado dentro do condomínio com os dizeres rata contagiosa. Imagine, como é que fica essa questão? Por que as pessoas têm esse tipo de atitude? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem muita gente que está nos engrandecendo, o médico está em evidência hoje em dia, o profissional da saúde está sendo enaltecido. Por que tem esse tipo de atitude o ser humano? Veja, eu costumo afirmar, e acredito muito nisso e levo isso dentro do consultório de atendimentos também. Algumas pessoas podem discordar, mas eu acredito muito nisso. Ninguém causa emoção no outro. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço para você, convido você a entrar no sistema emocional que já está aí dentro, pela tua história de criação e pelo momento que você está vivenciando. Na maioria dos casos é assim. Então, essa situação de perigo de morte, de ficar doente, virou um fantasma. Por causa de mídia e tudo que nós já conversamos aqui. Então, as pessoas que estão desequilibradas ou analfabetas emocionalmente falando, elas tendem a atuar na emoção que elas têm. Nós estamos falando agora de duas emoções básicas, que são o medo e a raiva. Uma vez eu vi um psiquiatra falando, um psiquiatra de renome aqui no nosso país, Vimer Botura. Ele afirmava que a raiva, ela é fruto do medo. Eu falei, mas como a raiva é fruto do medo? Aí comecei a pensar, se você for verificar, medo do quê? Geralmente medo de perda de alguma coisa, perda afetiva, perda da vida, medo. O medo tem a função de proteção. A emoção chamada medo faz você contar de 1 a 10 e ficar o pé na jaca. Tomar uma atitude errada, avalia conflitos, minimiza riscos. Quando você não consegue controlar de forma adequada o seu medo, você tem medo de perder. Então isso começa a gerar raiva. Você começa a ser acuado. Quer ver um exemplo mais significativo? Pessoas muito idosas começam a brigar um com o outro. Larga meu pé, velho. Larga meu pé, chulé. Aquela coisa toda. Um dos dois morre. Logo em seguida vai outro, bate as cachuletas também, sem motivo aparente. Você já deve saber disso. Por quê? Por que eu brigo com alguém que o médico mandou tomar remédio e ele não toma? Por que eu brigo com ele que não toma o remédio? Porque eu tenho medo de perdê-lo. Eu tenho medo de eu ficar sem ele. Isso se aplica nessa situação indecorosa, horrível que você está me trazendo agora. O medo de eu ficar doente, de eu morrer, ou dos meus morrerem, né, a família nuclear, o grupo do condomínio que eu moro, é tamanho que eu não percebo isso e começa a atuar na raiva.
porque esse medo gerou uma raiva. A raiva, a agressividade, no caso, de proteção. Eu agrido para me defender. Então, eu já fico cego, surdo, até para as pessoas que estão me fazendo bem. Isso me lembrou, quando você comentou, me lembrou agora uma questão recente da Semana Santa, quando o Cristo, uma semana antes, entra em Jerusalém e é ovacionado pelo povo com um matinho lá, com os ramos. Ele entra num jegue lá e o pessoal começa a cobrir de mato o piso, o caminho onde ele estava passando, tratando ele como rei. Uma semana depois, 5, 6 dias depois, manda botar os pregos no corpo dele e põe na cruz. Então, aquilo que era o Salvador, que ia cuidar de mim, eu mato a galinha dos ovos de ouro. É mais ou menos a comparação que eu estou fazendo com esse pessoal. E a explicação eu vejo assim, é o medo irracional pela sobrevivência que faz com que eu fique cego e surdo e comece a atingir pessoas que me fazem bem. E eu quero me proteger. Então, ao invés de eu acolher, de enaltecer e dialogar, conversar, eu me fecho de uma tal maneira que eu agrido. É tal da história da homofobia. Essa reação, ela não é um pouco infantil? Porque eu vejo muito isso nas crianças. A criança, às vezes, ela te agride porque ela está querendo que você fique perto, que você acolha, que você dê atenção. Isso é muito infantil. O adulto, porque isso é mesmo primitivo, é uma coisa meio que irracional? Que o adulto ele tem... É o instinto de sobrevivência, né? Ah. O medo é uma emoção que ela não é inata. Você aprende a ter medo. Você pega uma pessoa uma criança, 3, 4, 5 anos, pega na mão, vai atravessar a rua, a avenida. A mãe fala, para, calma, olha o carro. Isso repetidas vezes. Ela vai crescer uma criança cagando de medo de atravessar uma avenida sozinha. Ela incorpora o medo da figura parental de autoridade significativa para ela. Agora, uma criança que fala, filha, atravessa quando o farol fechar, vamos lá, mamãe dá mão, papai dá mão. Você encoraja, você dá permissões. Você não põe medo, porque o medo é teu. Você projeta o medo no outro. Só que a criança, até mais ou menos 7, 8 anos de idade, 9 anos, ela não filtra quase nada do que é passado para ela. Nesse medo de perda, de vida, ou de um parente, ela vai atuar. É uma coisa bem regredida mesmo. É um comportamento bem regredido por instinto de sobrevivência. Só que você extrapola, né? É onde você começa a matar irmão, matando irmão. Muito interessante, né? Essas reflexões, porque a gente está tendo tempo para ter essas reflexões, né, Luiz? Você veja só, como a gente estaria sentado aqui para conversar sobre emoções, né? Sobre relacionamento, sobre isso. Eu acho que a gente precisa tirar alguma coisa boa, né? Desse tempo que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é um pouco de maturidade também, né? Imaturidade emocional. Né? É uma imaturidade emocional. Você falou bem, eu acredito nisso. Toda emoção é energia viva. O Dalai Lama já falava isso, já prega isso. Se você está triste, se permita ficar triste. Se está com raiva, é ok ficar com raiva. Se está morrendo de tesão, de amorosidade, de alegria, se permita vivenciar. Se você bloqueia, você não se permitiu sentir o que você está sentindo na hora que está sentindo, essa emoção é uma energia viva. Ela cria um viés. Ela vai sair de forma enviesada. Ou vai somatizar, né? Vai causar uma doença, ou vai aumentar uma doença que já existe, ou você vai sabotar, bater um carro, você pode falar uma palavra mais dura para quem não deve, você chuta o cachorro, você tropeça num caminho que você sempre passou e agora quebra o dedão. Por quê? Porque você está entalado e não percebe. As coisas gostosas também você precisa publicar. Alegria, felicidade, amor, afeto. Quem tem dificuldade de expressar aquilo que sente, bloqueia energia. Ela vai sair de alguma forma. Isso não é legal. E é o que a gente está vendo agora de forma frequente e intensa. Só que está saindo muito o sufoco. É como se eu não pudesse ser eu mesmo durante esse confinamento. Gente, isso passa. Isso me fez lembrar uma coisa muito interessante que está rodando por aí. É fácil falar para ficar em casa, guardar seu espaço, não evitar contaminar e não contaminar os outros. Você tem um dinheirinho sobrando no banco, na sua conta, você fica. E quem não tem nenhum básico? Você falou do autônomo, a gente fala do marreteiro, né?
do que vende as coisas. Então é muito fácil. Aí vem o pessoal da roça, com muitos vídeos pequenos, falando, gente, vocês mandam a gente ficar em casa. Legal, é para ficar. Mas vocês comem, né? Se a gente ficar em casa, então a gente tem que ir para a roça. Vocês não vão parar de comer. Se eu parar de levar comida para vocês, vocês não vão ter que comer. Então o seu dinheirinho aí não vai servir para comprar nada. Então a gente também tem que levar em conta, ponderar quem deve sair de casa, quem não deve sair. Eu sou a favor do confinamento. Eu sou a favor do confinamento. Mas vamos usar a racionalidade para não gerar uma guerra entre a gente. Eu estou muito preocupado com isso. Porque todo mundo tem sua verdade, sua razão, sua religião, seu partido político. Nós vamos dialogar, como você está falando o tempo inteiro nessa live. Uhum. Você tem razão. As pessoas, elas precisam ter mais paciência, né? Uns com os outros. O que a gente tem visto de orientação, eu também sou a favor de que as pessoas fiquem isoladas, é claro, que fiquem na quarentena, mas a roda da economia precisa girar, né? É claro que tem as questões essenciais, né? Por isso mesmo que a recomendação é que o ideal é que 70% dos indivíduos ficassem em casa. Né? Por que esses outros 30 não? Porque esses outros 30 são os médicos, são os bombeiros, são os policiais, são os trabalhadores de indústria que é essencial e tudo mais, né, Luiz? Eu acho que o nosso papo está muito bom. A gente tem, Luiz, apenas mais uns 10 minutos, tá? Vamos então encaminhando isso aí já para o final, para o encerramento. Eu queria que você deixasse, então, assim, uma mensagem, né, de otimismo, porque, assim, nesse nosso dia a dia que a gente tem vivenciado, a gente tem visto muitas derrotas, né? A gente tem visto números, né, que agora estão se transformando em nomes, né? Porque a gente escutava que morreu tantos mil pessoas, agora nós estamos escutando nomes de pessoas que a gente conhece, né? Alguém conhece. Então apareceu isso para nós e o medo aparece mais forte para nós com isso, né? Eu acho que as coisas vão mudar e nessa questão do confinamento está aflorando realmente sentimentos contraditórios que o ser humano muitas vezes não sabe lidar. Então, eu quero que você faça um apanhado do que você gostaria de deixar de mensagem sobre esse nosso papo. Eu acho que essa proposta que você fez, você vem fazendo de lives toda semana, praticamente todo dia, com um profissional diferente, com temas diferentes, principalmente que você tem um trabalho muito bonito que você está desenvolvendo contra o tabagismo. Nós vamos ter uma oportunidade também de poder colaborar nessa tua batalha aí. A mensagem que eu quero dizer é uma coisa batida, eu acredito muito. Gente, eu sei que conversar, trocar figurinha em casa com pessoas muito próximas não é tão fácil se a gente não está acostumado desde o nosso berço, mas alguma coisa que você ouviu, que você soube, que não desceu redondo, devolve, conversa. De que forma? Pede licença para falar uma coisa que é importante para você. Fulano, posso falar uma coisa? Dependendo como a pessoa responder, pode, tudo bem, tudo bem. Não, ela não vai te ouvir. Não pode. Você pediu licença, fala sem acusar. Quando tiver o feedback, ouve sem defesa. Eu brinco, né? Chamo isso de sexo verbal. Falar do que você pensa, falar do que você sente. Não significa que tem que necessariamente chegar num consenso, concordar com tudo. Mas se você conseguir escutar e ouvir, e ser escutado e ser ouvido, a vida flui. Outra coisa, é muito importante eu me sentir pertencendo a alguém, a algum grupo. Quando isso não acontece, me convida a entrar numa coisa muito triste que está dentro de mim mesmo. Então, troca a figurinha, conversa, não precisa ser concordar com você, não precisa concordar com o outro. E outra coisa importante, pelo amor de Deus, filtra as informações que você escuta e vê na TV, no WhatsApp. Sabe pisar em formigueiro? Quando você pisa em formigueiro, as formiguinhas saem para tudo quanto é canto, segurando as larvazinhas lá, mas logo em seguida recolhe. É como a gente está todo mundo desesperado, está desbussolado. Então surge a cura, não sei o quê, porque a cloroquina, porque a cerveja, porque toma álcool limpa dentro, faz
lives aí que nego bebendo cerveja, patrocinado por cervejarias, é um absurdo isso. Você começa a acreditar em cada um. Para. Faz a tua parte, faz a prevenção. Tem muita gente com muito interesse pessoal, grandes corporações inclusive, dando as verdades deles. Para com isso. Sente o que você está sentindo. Faz a tua parte de prevenção. Você já sabe o que é para prevenir, todo mundo sabe. A verdade vai aparecendo. Eu não estou a favor de partido político, de Lula, de Bolsonaro. Não é nada disso. Faz o que é para ser feito em termos de prevenção. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Filtra as irracionalidades do seu amigo, do seu vizinho, que no momento de calor emocional, de superaquecimento emocional, pode falar um pouco de abobrinha e você morde a fumada como algo pessoal. Não. É igual formigueiro. Todo mundo querendo saber a resposta à verdade. Ela chega no teu colo. Essa é a minha mensagem, Juliana. Também porque, né, Luiz? Isso não só agora, mas sempre, né? O nosso mundo, as informações que são geradas, o conhecimento que nós temos, ele se renova muito rápido, né? E o conhecimento que eu na época de minha faculdade, que levava-se 6 anos para dobrar o conhecimento, hoje em dia, estão falando em 2 meses. Então, aquele volume de conhecimento que existe no mundo, ele dobra. Então, a gente não conseguiria realmente ficar atualizado, mesmo que numa fonte segura. Então, o que eu sempre falo? Gente, consumam informações de fontes seguras. O que é fonte segura? Fonte segura é uma rádio idônea. Fonte segura é um jornal de qualidade, não é mesmo? Ou mesmo uma mídia digital de qualidade. Fake news está lotado. E é lotado por quê? Porque tem gente mal intencionada postando fake news e tem gente que acha que aquilo ali deve ser, mas nem conferiu. Então, assim, o nosso tempo é muito curto, né? O nosso dia a dia é muito pouco que a gente tem para consumir uma informação. Consuma uma informação de qualidade. Não perca tempo lendo tudo que aparece por aí. Não pode. E o que acontece com relação a isso? Ah, Luiz, por que eu não dou certo na vida? Eu faço tudo corretamente, faço certinho, tá, mas não vou para frente a minha vida sexual, financeira, espiritual, esportiva. Você se alimenta de desgraça, de notícia ruim. Ah, só dei uma olhadinha, eu só contei uma piada racista. Você gasta o seu tempo, se alimenta disso. Só de você gastar teu ouvido, teus olhos. Sem dúvida. De um pensamento negativo, é só um videozinho, é só uma politicazinha. Para. Você não toca a tua vida, menos sendo um bom cidadão, uma pessoa de bom caráter. Você se alimenta de uma energia que te deixa para trás. Você fica ancorado no seu quadrado. E depois não sabe, teu GPS não acha, por que você não dá certo na vida. Fica assistindo Ratinho, Goldmit, TV Globo. Puta merda, para com isso. Segue tu, como a doutora Janeiro falou, busca em fontes fidedignas, científicas. Tem muito pouca, mas tem. Para de ouvir. Para de acender vela para defunto ruim, como eu falo. E outra coisa que eu também escutei de psicólogos também orientando gente, nós temos que ter uma rotina. Porque no nosso dia a dia a gente acordava 5h30, 6 horas da manhã, tomava café, arrumava os filhos, né? Aquela rotina. Você tem que arrumar um jeito, não precisa fazer igual, mas você tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para tomar café, tem que ter hora para você sentar e ler um livro, né? Você tem que fazer coisas. Porque senão a sua vida não é? Porque, gente, como o pessoal está falando, eu gostei dessa tua fala, bem lembrado, estava esquecendo. O confinamento, o isolamento não são férias, somente com criança. Porque depois, para voltar à rotina de escola, o bicho vai pegar. Não é férias esse confinamento. Mas não precisa ser sofrido também, né? Sim, sim. A gente tem que tentar pegar as coisas boas que nós temos internas, né? E deixar isso aflorar. E eu acho que a gente tem sim a ganhar com essa questão. Eu, por exemplo, eu ganhei tempo. Uma coisa que eu ganhei nesse confinamento, né?
porque meu consultório, eu tô voltando muito devagar, tô atendendo muito pouco. Então eu tenho tempo, eu tenho ficado em casa, eu tenho curtido. Eu tô achando isso bom para mim, né? Não sei como que é as pessoas que já tinham isso, né? As pessoas já tinham normalmente esse tempo que agora tem outras pessoas tentando dividir com elas, né? Tem um Mas é comentário aqui isso. muito interessante. Deixa eu ler um comentário aqui, da Animais em Equilíbrio, que escreveu. É mais fácil falar do imperfeito do que olhar dentro de si as qualidades. Aí a emenda aqui. É mais fácil jogar a culpa nos outros, né? Do que olhar para si. É o que está acontecendo. Se mostra muita desgraça, muita corrupção. Cadê um trabalho voluntário, um trabalho que deu certo, uma equipe muito boa que trabalhou? Só mostra desgraça, uma coisa ruim, você se alimenta disso. E aí, você começa a mostrar assim, eu tenho um problema, mas não tem nada com isso. Só que a culpa é minha e põe quem eu quiser? É assim que vai dar? Não. É muito fácil botar a responsabilidade no outro. Olha para si, faz a tua parte, olha para o teu umbigo. Então, vamos colocar positivas, coisas legais. Não de forma ingênua, não, de forma bobeira, não, mas falar, trazer energias positivas, comentar coisas legais. Não só trazer desgraça, problemas, número de mortes. Gente, para de se alimentar disso. A realidade não vai mudar. Tem muita gente maldosa com interesses nefastos por trás. E a gente não sai, senão a gente não sai disso. Né? Não sei como é que está nosso tempo, Juliana, você que está controlando aí, está muito gostoso isso. Nós temos que finalizar, viu, Luiz? Porque o vídeo fica só 1 hora, nós estamos nos últimos segundos aí. Me corta sem avisar. Eu vou fazer um encerramento, então. Legal. Agradecer a você ter aceito o meu convite. O nosso Foi um prazer. bate-papo foi tão gostoso que a gente nem viu esse tempo passar, né? E bastante gente acompanhou durante quase que o tempo todo. E bastante gente entrou e saiu, mas bastante gente ficou. Eu deixo depois essa live, ela fica no meu Instagram. Para quem não pôde, durante 24 horas, para clicar lá e pode escolher o trecho e lembrar de novo, tá? Então, é isso. Eu vou agradecer a sua boa vontade de estar aqui, né? De noite e conversando com todos nós. E convidar também todos que estão aqui nos ouvindo. Eu vou fazer uma série de lives agora. Eu vou pôr um tema. O tema que eu tenho desenvolvido, estudado bastante, estudado e tratado meus pacientes em relação ao tabagismo. A gente vai conversar bastante sobre isso. São lives curtinhas. A gente vai tentar pegar 2 assuntos por dia e com isso tentar assim esmiuçar esse tema que é tão importante, tá? Eu somente me grato a todo mundo que participou, muito legal. Espero acredito que aproveitaram. Agradeço mesmo. E com relação ao tabagismo, pode contar comigo. Se for contra o tabaco, você pode contar comigo, o que puder. Tá legal. Valeu. Então, um grande abraço a todos, um grande abraço, Luiz. Beijo grande para você. Obrigado, um Tchau. beijão para você, querido. Junto ainda. Tchau, tchau. Então, finalizo aqui o nosso tempo junto. Estou super contente em poder levar essas informações para as pessoas. E em breve a gente vai estar junto de novo no consultório, né? Na nossa vida social, que é tão gostoso, né? A gente, como ele disse, existe um começo, existe o meio, que eu acho que a gente já está quase chegando, e existe o fim, né? E na hora que chegar esse fim, todos vamos estar mais fortalecidos, tá bom? Beijo grande para todos vocês. Adorei ter vocês aqui comigo. Tchau, tchau.